Paz do Senhor, amada igreja. Tirar a nossa máscara, né? O nosso acessório agora, de cada dia. Muito feliz por essa noite, na volta da nossa amada igreja, estar podendo trazer a palavra nesse momento. Quando todo mundo está voltando, né? Voltando às atividades ao pouco, nós estamos reunidos aqui para poder estar glorificando, estar adorando o nome do nosso Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Mateus 4, a partir do primeiro versículo. Diz assim o livro de Mateus: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará e o teu respeito que o guardem, e eles sustentarão as suas mãos para que não tropece nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Esse texto aqui, de Mateus, ele também é encontrado em Lucas e Marcos. A partir do momento que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, que veio um espírito, né, em forma de pomba, e também uma luz, e também a voz onde disse: Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Logo após o batismo, Jesus foi levado ao deserto. Jesus foi levado ao deserto, onde ele vai ter um conflito com o diabo. Eu gostaria de dividir aqui esse texto, essa passagem, em duas partes. Primeiro, o deserto aonde foi levado Jesus. E segundo, as 3 tentações que o diabo fez a Jesus. Jesus foi como nós ali, que nós somos tentados todo dia. O diabo também tentou Jesus ali. No versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto nos diz que logo após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo deserto antes de começar o seu ministério. Jesus devia ter ali por volta de uns 30 anos, que daí ele foi levado até o deserto para ser provado, para ser tentado, para demonstrar o seu poder, que Satanás não poderia derrotá-lo. Mas Jesus precisava ir para o deserto? Será que Jesus tinha que ir para o deserto? Talvez como Deus não, mas como homem tinha. Porque Jesus veio ao mundo como homem. Mas por que Deus mandou Jesus à terra? Porque o pecado
criou uma divisão entre Deus e o homem. E o pagamento do pecado é a morte. E a morte, o pecado, está ligado a Satanás, que tem poder sobre a morte. Tinha os pecadores em suas garras, o Satanás. Então ele tinha o homem, porque o homem é pecador. Como as pessoas já não eram mais capazes de completamente de servir a Deus devido ao pecado, alguém tinha que vir à terra para provar, para viver uma vida sem pecado. E Jesus veio à terra. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás perdeu o poder sobre o pecado, sobre a humanidade. Porque Jesus nunca pecou. E a morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Então Jesus veio à terra como homem. Lá em João diz que o verbo se fez carne. Então Jesus veio à terra como homem. Ele era filho de Deus, mas ele veio como homem. Como a gente sabe que ele veio como homem? Porque por diversas vezes aqui nos evangelhos, vem falando que Jesus veio como homem, porque ele nasceu de uma mulher como nós nascemos. Jesus teve cansaço e teve sede quando ele estava no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Jesus também ficou triste e chorou quando seu amigo Lázaro faleceu, quando morreu. Jesus também ficou irritado. Jesus ficou irritado quando ele entrou no templo, e no templo ele viu comércio na casa do Pai. Então ele derrubou as bancas, chutou as bancas. Jesus se irritou. E Jesus veio como homem porque ele também amou. Ele amou, que hoje está difícil amar uns aos outros. Ele amou e liberou o perdão. É difícil para a gente hoje liberar o perdão, liberar o amor. Mas Jesus fez isso de uma forma com excelência. Vamos colocar aqui, quando Jesus foi para o deserto, ele poderia ter jejuado, ter se preparado para começar o seu ministério num local mais agradável, vamos dizer assim, talvez na sua residência, sua casa, naquela época, mas foi para o deserto, porque o deserto é um local quase sem vida, foi passar a prova, porque o deserto é um local hoje muito quente durante o dia e frio à noite. São poucos hoje os animais que conseguem viver no deserto. E a vegetação que cresce é uma vegetação rasteira. Você não tem sombra para você poder se esconder. Mas Jesus foi para o deserto, foi lá fazer a provação. Nós às vezes passamos também pelo deserto na nossa vida. Eu não sei, irmão, qual é o deserto que você está passando, o deserto que você passou, ou o deserto que você vai passar. Mas nós passamos também pelos desertos. Nós passamos pelo deserto talvez num relacionamento, um deserto financeiro, um deserto de enfermidade, aqui o nosso irmão Ismael, esses dias ele passou por um deserto da enfermidade, aqui aonde nesse púlpito ele pôde dar seu testemunho, que ele teve doente, e lá no deserto que ele estava atravessando, ele buscou ao Senhor, orou a Deus, e Deus respondeu a ele. Então é nesse deserto que nós temos que atravessar, nós temos que atravessar com Deus, nós temos que buscar Deus. Eu vou dar um exemplo aqui na minha vida, de 2 desertos que eu passei na minha vida. Quando eu tinha em torno de 6, 7 anos, que eu me lembro assim, de algumas coisas da minha infância muito bem. A minha família passou por um deserto financeiro. Meu pai entrou em sociedade com um amigo para comprar um caminhão. E esse rapaz que trabalhava lá com meu pai dava o dinheiro para ele pagar as contas do caminhão, pagar o financiamento, pagar os pneus que eram comprados. Ele não pagava. E o que aconteceu? Nós quebramos, nós passamos pelo deserto financeiro. Eu lembro que meu pai vendeu o caminhão,
mesmo assim ainda não deu para pagar as nossas contas. E meu pai teve que vender o apartamento que a gente morava. E lá em casa teve uma escassez, digamos assim, começou a faltar algumas coisas. Mas aí nós vendemos o apartamento, inclusive vendemos para a nossa vizinha de baixo, e ela deixou a gente morar ainda um tempo sem precisar pagar nenhum tipo de aluguel. Então nós somos socorridos ali. Então o deserto que você atravessa é um deserto talvez de provação. Aí nós passamos por esse período, e daí, depois de 6, 7 anos, veio o meu segundo deserto que eu atravessei. Meu segundo deserto foi a perda da minha mãe. Eu tinha 13 anos, a idade do meu filho hoje, João Gabriel. Tinha 13 anos quando minha mãe faleceu. Eu morava em Curitiba, e eu estava viajando com meu pai e com a minha mãe, de caminhão aqui em Fortaleza. E eu lembro que minha mãe falou assim, eu estou com uma dor na minha barriga. Aquela dor de um tempo atrás, ela falou para o meu pai. Aí meu pai falou assim, vamos voltar para casa. Nós carregamos o caminhão e voltamos direto para Curitiba. Chegando em Curitiba, minha mãe fez uma cirurgia e foi constatado que ela estava com câncer. Naquela época, hoje, é diferente você ter 13 anos e receber o tanto de informação que você recebe das informações que você recebia quando tinha 13 anos. Meu pai entrou dentro do quarto dele, me chamou para o quarto e falou assim, olha, o médico disse que ele vai fazer de tudo para salvar sua mãe, mas talvez não tenha jeito, fique mais com ela, dê mais atenção a ela. Então ali, meu irmão, foi um deserto que eu atravessei, foi um deserto realmente desgastante. Eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos, meu mundo desabou, porque meu pai viajava e minha mãe era meu alicerce, era meu porto seguro, era meu cais. E eu perdi ela com 13 anos. Então eu não sei qual é o deserto que você está passando. Não sei qual é o deserto que você vai passar, ou se você vai passar. Mas nós, com a maturidade que nós temos aqui hoje na igreja, nós podemos ter Deus hoje. Nós podemos orar para que Ele venha consolar. Amém? Às vezes nos perguntamos, né? Por que estamos passando por alguma dificuldade? Por que estamos atravessando esse deserto? Às vezes a gente pergunta para Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Às vezes estamos em dificuldades e perguntamos, por que isso acontece? Eu não mereço isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e Jesus merecia estar no deserto? Se era sem pecado? Era um homem sem pecado? Porque além de ser 100% Deus, ele é 100% homem. Ele merecia estar no deserto? Ele não merecia. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A nossa vida não é nada comparada à vida de Jesus, né? Nós somos hoje migalha, um grão de areia, talvez nem isso. E se você acha que você é o dono da situação, toma cuidado, né? Porque Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Então, cuidado se você está pensando que você não merece estar passando por provações, que você não merece estar no deserto, mas isso são provas na nossa vida. O texto nos diz que logo depois do seu batismo no Jordão, Jesus foi levado para o deserto. Às vezes isso acontece também com pessoas que acabam de aceitar Jesus, ou com pessoas que são batizadas. Estamos na igreja, aí nós aceitamos a Jesus e a nossa vida começa a ter uma reviravolta. E nem sempre uma reviravolta para coisas boas, também acontecem as coisas ruins. Quando você começa a trabalhar algum ministério, dentro da igreja, você enfrenta algumas dificuldades. Mas como é que você pode enfrentar dificuldades se você está trabalhando no ministério, que você está servindo a Deus? Aí você se pergunta, aí eu vou lhe responder, sabe por quê? Porque você passa a viver uma vida plena em Cristo. Você passa a buscar mais a Deus. E você deixa de servir ao mundo lá fora. E o mundo é de quem? É do maligno. Então o diabo, o Satanás, ele fica irritado com essas coisas. Porque você deixou de servir ele no mundo e passa a servir a Deus dentro do ministério, dentro da igreja. E ele fica furioso, ele começa a colocar empecilhos na nossa vida.
Então isso, meu irmão, é uma prova também, que às vezes a pessoa começa a trabalhar, e dentro da igreja, começa a ter o seu ministério, e as coisas não começam a dar certo, começam a dar errado. Aí você se pergunta, por que, Senhor? Porque você hoje deixou o mundo lá fora e você está seguindo os passos de Deus, você está seguindo aqui os caminhos. Então isso ocorre também. Mas vale ressaltar também, meu irmão, que o deserto pode ser também um trabalhar de Deus na sua vida. As coisas às vezes acontecem para que a gente dê um estalo na nossa vida. Às vezes está tudo bem na nossa vida e nós deixamos um pouco a nossa leitura de lado, a nossa oração de lado. Nós deixamos de vir talvez à igreja, nós deixamos de dar o nosso dízimo, nós deixamos de participar assiduamente. Então Deus vem e Ele dá um cutucão, fala: ei, eu estou no controle de tudo, eu estou no controle de tudo, é do jeito dele, não é do nosso jeito. Então o seu atravessar no deserto pode ser um aprendizado para você. E Jesus esteve no deserto por 40 dias. 40 dias ele esteve no deserto. E agora eu vou entrar nas tentações. Porque além dele estar no deserto, num local com pouca vida, com pouca água, né? Quase sem nenhuma, muito quente durante o dia, muito frio à noite, um local assim bem escasso, né? De vegetação. Ele estava sendo tentado também pelo diabo. Eu acredito que Satanás, ele não atentou Jesus só depois de 40 dias. Eu acredito que todo dia ele tentava Jesus. Todo dia ele tentava para que Jesus caísse em pecado. Na segunda parte aqui, a primeira parte eu falei um pouquinho sobre o deserto. Nessa segunda parte, nós vamos falar das 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. A tentação fisiológica, aonde era transformar pedras em pão para aliviar sua fome, que era uma necessidade, que Jesus teve fome. A tentação espiritual, que estando no pináculo do templo, saltar para que os anjos o salvassem. E a tentação do poder e ego, que era idolatrar o diabo em troca de todos os reinos. Eu acho que essa tentação aqui de poder e ego, hoje o que mais está pegando no mundo atual, aonde o homem, ele quer sempre estar por cima, quer sempre estar na autoridade. Aqui Jesus é tentado quanto à sua capacidade de resistir às tentações do diabo. Então no versículo número 2, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava no deserto há 40 dias. Jesus já estava cansado, Jesus já estava faminto. Aí o diabo chegou para ele e falou assim: se você é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Quando você está vulnerável, quando você está passando por uma dificuldade, o diabo pode deixar as tentações atraentes diante das necessidades humanas. Então aí que nós temos que tomar cuidado, é aí que nós temos que estar na presença de Deus, é aí que nós temos que estar orando. A palavra tentar tem significado de testar o que é bom e o que é mal, da fraqueza e da força do ser humano. E Jesus tinha um grande agravante aqui. Além de ele estar passando esses 40 dias já no deserto, tinha o diabo que ficava ali o atentando, né? E ele fez uma proposta a Deus: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A expressão se tu és filho de Deus não implica em dúvida de Satanás a respeito da natureza de Jesus,
Porque Satanás sabia que Jesus era filho de Deus. Porque lá no seu batismo, antes de ir para o deserto, Deus falou que esse é meu filho amado. Então Jesus, filho de Deus, foi tentado por Satanás, e Satanás sabia que ele era filho, mas aqui ele faz uma instigação. Ele faz uma instigação sobre o poder do próprio Deus. Ele queria dizer assim, que o Filho de Deus não tem razão para sentir fome. Mas Jesus veio como homem, então Jesus tinha fome. Quando a gente é criança, às vezes, né? Não tem aquela história assim, ei, se você é homem, faz aquilo. Faz aquilo. Se você tem coragem, faz aquilo. Aquelas brincadeiras, né? Que a gente faz quando é adolescente, quando é criança. Aqui o diabo também queria tentar Jesus. Também queria desafiar. Ei, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele estava desafiando. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele teria usado os seus poderes para benefício próprio. E não identificaria com a raça humana. Porque ali, se ele tivesse transformado a pedra em pão, ele tinha deixado de ser homem e passado a ser Deus. Ao Jesus se rescurar e transformar a pedra em pão, mostra ao inimigo que ele usaria seus poderes somente para a submissão ao plano de Deus. Mas Jesus venceu o diabo com essa resposta, que nem só de pão viverá o homem. Significa que a palavra de Deus também é sustento fundamental para o homem, porque o homem pode ter toda a abundância de pão, mas a sua vida sem palavra é uma vida vazia, uma vida sem conhecimento a Jesus, sem conhecimento a Deus, é uma vida vazia. Por isso muitas vezes pessoas com bens materiais confortáveis levam uma vida triste, levam uma vida espiritual enfrentando com dificuldades, porque existe um vazio, porque o nosso coração, ele só é cheio da palavra de Deus, sempre tem um vazio, e quem preenche é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, naquele dia, Jesus, ele foi tentado. Depois de 40 dias ele foi tentado. E o diabo queria que ele transformasse, que ele fizesse um milagre ali na sua vida, na sua frente, para que ele deixasse, para que ele pudesse, o tentador pudesse conseguir o que ele estava tentando, que era que Jesus Cristo deixasse de ser homem e passasse a ser Deus ali naquele momento. Porque enquanto o pão, ele sacia a nossa fome, sacia a nossa fome temporariamente, a palavra de Deus, ela sacia a nossa fome espiritual. E o homem sem a fome espiritual, né, sem estar ali, me fugiu a palavra agora, desculpe, sem ele estar saciado, ele é uma pessoa vazia. Aquele que deposita sua confiança no Senhor, sabe que jamais será desamparado. Que a gente possa confiar e buscar mais o Senhor e se alimentar da palavra de Deus. Então a primeira tentação, Jesus venceu, e o diabo foi para a segunda tentação. No versículo 5 ao 7, é a segunda tentação. Diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e ele disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Após a primeira tentação ter sido rejeitada, o diabo leva Jesus para o alto de um pináculo. Um pináculo é a parte mais alta de algum local, pode ser de uma torre, de um precipício, de uma montanha.
O diabo queria que Jesus saltasse dali para obrigar a Deus a realizar um milagre. Jesus recusou porque levava o poder de Deus a sério. Às vezes nós não levamos o poder de Deus a sério. Às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida e nós não acreditamos que Ele possa fazer. E nós talvez não podemos aceitar que isso vai dar certo porque é providência de Deus. Então, Deus não mandou que resolva tudo com milagre. Nós devemos fazer vontade de Deus e não tentar obrigá-lo a fazer a nossa vontade. Só que Jesus respondeu a essa segunda tentação com também uma passagem que tem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Porque o diabo, ele também conhece as Escrituras, conhece mais que nós, o diabo. Ele conhece de trás para frente, de frente para trás, ele conhece toda a Escritura, o diabo. E ele tenta aqui, Jesus, falando das Escrituras, pôr à prova, que diz assim, não tente ao Senhor seu Deus, é pôr à prova, é diferente do que você provar o poder de Deus. Você pôr à prova é uma coisa, e você provar o poder de Deus é outra. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Se numa rua está acontecendo um tiroteio, aí você sabe que não é para você entrar naquela rua, mas você fala, eu vou entrar porque Deus vai me proteger. Você está colocando à prova, está tentando o Senhor teu Deus, porque você sabe que não é para fazer aquilo, mas você faz, que Deus vai te livrar. Se você hoje tomar um veneno, fala assim, eu vou tomar esse veneno e Deus vai me curar, Deus vai me libertar, você está colocando à prova seu Deus. Então você colocar à prova é diferente do que você provar. Você provar e você está com uma dificuldade, você fazer de tudo para que você possa superar aquela dificuldade e não conseguir, aí você faz a prova do Senhor seu Deus. Vai provar o poder dele, para que ele possa mudar a sua vida. Então, fazer a prova é diferente de provar o poder de Deus. Você pode estar tomando algumas decisões que vão levar ao fracasso, que nos levam ao fracasso. Vamos começar a dar os passos certos na nossa vida, tomar atitudes corretas, tomar atitudes que engrandeça ao poder de Deus, que engrandeça a Jesus Cristo, que alegre o coração de Jesus. Tome todas as atitudes necessárias que você precisa, para não precisar de uma intervenção divina, porque às vezes nós não fazemos a nossa parte, como por exemplo, aqui nós temos os nossos jovens, né? O Azaf, o Gabriel, Azael, Thalia. Aí ele vai fazer uma prova bimestral. Aí ele não estudou. Aí chega na prova e fala assim, Deus vai me ajudar. Não fez a sua parte. Faça a sua parte. Deus ajuda quando você faz a sua parte. Se você estiver esperando só que Deus retribui e você não faz a sua parte, pode ser que aconteça, mas vai ser bem mais difícil. É diferente do que você estudar para uma prova. Você estuda e quando você chega lá, na prova, Deus ajude você a responder as suas questões, as suas perguntas, porque você leu e você lembrou. É diferente do que você não ir preparado e querer tirar nota boa, né? Então é desse jeito que Jesus faz, é desse jeito mesmo, Márcia. Ele ouve as nossas dificuldades. Deus nos ouve com sinceridade. Que nós possamos ser sinceros. Que nós possamos provar o poder de Deus e não fazer prova do seu poder. Não tente Deus, busque em espírito e em verdade. E aqui, nessa prova, essa tentação que o diabo queria que Jesus provasse, que seria se jogar de cima de um pináculo e que os anjos aparassem. Talvez se você for fazer isso num prédio e falar assim, Deus vai me salvar e se jogar, Ele não vai se salvar, porque você está fazendo a prova. Que a gente possa provar o poder de Deus e não fazer prova.
A terceira tentação, a partir do versículo número 8, diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e a só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram o servir. O diabo já tentou 2 vezes aqui com Jesus. Jesus estava vulnerável, Jesus estava cansado, Jesus estava 40 dias sem se alimentar, teve fome, Jesus estava passando por uma dificuldade. E o diabo tentou, por mais uma vez, pela terceira vez, para que Jesus pudesse cair, né? Porque Jesus estava ali como um homem. Aqui Jesus tenta derrotar, o diabo tenta derrotar Jesus com os bens materiais, porque é algo que fascina o ser humano: o poder, o dinheiro, a riqueza, o status, talvez o seu cargo lá na sua empresa. São coisas que fascinam a raça humana, que fascinam o humano, o poder. A questão aqui não era como Jesus iria se tornar um rei, mas quando, porque Jesus é o rei, é o Salvador, e o diabo sabe disso, Satanás sabia, mas ele queria adiantar as coisas, ele queria pular etapas. O diabo ofereceu um atalho, o diabo ofereceu a coroa do reinado sem a cruz da nossa salvação, a Jesus. Ele poderia governar todos os reinos, Jesus. O diabo ia dar todos os reinos para ele governar. No processo, o rei se tornaria impuro, porque Jesus estaria quebrando etapas. A questão é que Jesus seria rei, mas Jesus iria ser rei, ia ser o nosso Salvador, cumprindo tudo que era designado na sua vida. A questão aqui, meus irmãos, é que às vezes, na nossa vida, você pode estar usando um caminho errado para fazer alguma coisa que nos beneficie. Vamos dar um exemplo bem simples aqui na nossa igreja. Ali na frente, na nossa igreja, sempre tem lixo. Sempre tem lixo. As pessoas que vêm ali jogar o lixo, elas estão se livrando de um problema delas, mas estão causando um problema para outras pessoas. Elas vêm ali, depositam o lixo e vão-se embora. Aí vem a prefeitura, limpa, começa tudo de novo. Sempre tem esse lixo na frente aqui da nossa igreja. Porque as pessoas estão buscando uma facilidade, um benefício para si próprio, né? Você pode usar um caminho errado e trazer um benefício para você, mas vai trazer um prejuízo para as outras pessoas, como ocorre aqui. A oferta do reino está ligado tematicamente com a necessidade de autoestima do ser humano. Existe, quem já estudou aqui, talvez nossos adolescentes estão estudando, não sei se já viram, porque eu não me lembro quando eu vi isso, aquela pirâmide de Maslow, né? Que embaixo é a necessidade física e em cima a autoestima, o poder. Então hoje o mundo está desse jeito. Hoje está desse jeito. O homem quer mais e mais poder. E aqui, nessa passagem, o diabo queria dar o poder a Jesus antes de ele passar por todas as etapas. Ele queria tentar Jesus como ele tentou Adão e como ele convenceu Adão lá no paraíso, né? Que ele convenceu Adão a comer do fruto da árvore que dava o poder, porque o homem foi corrompido, porque o homem queria o poder. Isso também, aqui nesse texto, aqui nesses versículos, o diabo estava tentando fazer a mesma tentação que ele fez lá no começo
quando ele tentou a Eva, e Eva e Adão caíram. No mundo de hoje é muito fácil encontrar pessoas que fazem tudo por dinheiro, né? Quando alguém é promovido na sua empresa, a um cargo de chefia, logo sente a sua autoestima subir. Só toma um pouquinho aqui de água. Amém. Não é errado subir na vida. Não é errado você progredir dentro da sua empresa. Não é errado. Não é errado. É bom. Quando você é promovido, você vai receber mais. Você vai ter mais dinheiro para a sua família. Você vai poder viajar mais, vai poder sair mais para restaurante. Não é errado. A maneira é que você tem que ser como você está usando isso aí. Esse seu poder dentro da empresa. Como você conseguiu chegar lá? Nós não podemos aceitar propostas indecentes, propinas, corrupção para se dar bem. Tem um filme que, se eu não me engano, o nome do filme é Corajosos, se eu não me engano. São quatro homens, né? E um deles, ele passa por uma dificuldade. E eles trabalham numa fábrica. Aí o patrão dele, o supervisor dele, chama ele para ir numa sala. E oferecem a ele uma propina lá, que ele tinha que fazer alguma coisa que não era certo fazer. E ele, sendo um cristão, ele foi para casa, conversou com a esposa, orou, né? E no outro dia ele veio dar a resposta. E ele chegou já com medo de ser demitido, porque ele estava enfrentando também uma situação financeira desagradável, né? Ele chegou com medo de ser demitido. E o patrão dele, quando ele falou que ele não ia aceitar, ele falou: muito bem, é uma pessoa assim que nós queremos na nossa empresa. E ele subiu de cargo, né? Por quê? Porque ele não aceitou. Talvez se ele tivesse aceitado, que era o mais fácil para ele, ele tinha perdido o emprego dele. Então esse filme, se eu não me engano, é Corajosos. É um filme bem legal, bem interessante, né? Para ter sucesso, sempre você terá algumas dificuldades. Sempre você terá que dormir mais tarde, acordar mais cedo, estudar mais, longas horas de trabalho. Eu comento com o João Gabriel, eu falo assim: Gabriel, meu filho, estude, você não precisa estudar muito não, estude um pouco mais que os outros, porque essa geração que está vindo, é uma geração que o negócio deles é videogame, é celular, é YouTube, não sei o que. É uma geração que ela não se preocupa muito com o futuro. Então eu falo para ele: estude, meu amigo, estude, porque você pode ser o que você quiser. Você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, você pode ser um promotor, você pode ser um médico. Estude, e não precisa estudar muito, estude só um pouquinho mais que os outros. Lá em casa é uma briga assim. A Paula é prova, que eu falo com ele para que ele estude um pouco mais, porque é uma geração, não vou dizer que é uma geração perdida, tá? Não é uma geração perdida, mas é uma geração que está acomodada. Essa geração está acomodada. Então quem estudar um pouco mais nessa geração vai sobressair sobre os demais. Então existe um sacrifício para que você chegue a algum local. Vou dar um exemplo aqui, que a gente vê assim, o exemplo de José. José, ele foi jogado ao poço, estava no fundo do poço, e foi ser governador. Correto? É isso que é a história. José saiu do fundo do poço para ser governador. Só que nesse tempo, para José chegar a ser governador, ele passou por muitas dificuldades. Ele passou por muitas provas. Ele enfrentou muitos desertos. José poderia ter queimado etapas na vida dele, quando a esposa de Potifar chamou José para a cama dele, para a cama dela, e ele não aceitou. Aí ela fez toda aquela armação e José foi preso. José poderia ter aceitado ali, só que se ele tivesse aceitado, ele não estaria nos caminhos do Senhor. E quando você se desvia do caminho do Senhor, você pode ter algum benefício de imediato, mas depois lá na frente, lá vem a consequência.
Porque o que eu costumo dizer lá para casa, que a semeadura, ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então o que você semeia, você vai plantar. Se você semeia boas atitudes, você vai lá na frente receber boas atitudes das pessoas. Se você semeia amor, você vai receber amor. Então a sua semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E José aqui, ele sai realmente do fundo do poço para ser governador. Só que ele teve que passar por várias etapas, várias dificuldades. O diabo queria dar tudo para Jesus em troco da idolatria, que Jesus o idolatrasse. E Jesus novamente, ele responde ao diabo nas suas escrituras, que ele diz: retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nessa época aqui de pandemia que nós estamos vivendo, se você acompanhar alguns noticiários, você vê muito casos de corrupção. Até aqui em Fortaleza, foi comprado uns respiradores aí por um absurdo de dinheiro. Aí criaram uma vacina chamada Polícia Federal. Quando a Polícia Federal bateu aqui, foi lá para baixo a questão de internação, a questão de óbito. Fortaleza está num patamar hoje, talvez um dos melhores do Brasil. Mas por quê? Porque teve que fiscalizar. Porque pessoas que estão no poder só pensam nelas. Os nossos políticos, né? Só pensam neles, em superfaturamento, em dinheiro. Então por isso que aqui que eu digo que essa terceira tentação, que foi o poder, é a mais difícil para o homem. Porque o dinheiro, infelizmente, quando a pessoa fala assim, dê dinheiro a pessoa e você vai conhecer quem é ela. Realmente o poder, ele muda a pessoa. Algumas pessoas dizem assim que depois dessa pandemia, tudo vai ser diferente. Todo mundo vai mudar. Eu não vejo por esse lado, infelizmente. Aí você pode estar falando assim, mas você é um cara pessimista, né, Marçal? Não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Porque quem era bom antes da pandemia, ele foi bom e vai continuar bom. Quem era ruim antes da pandemia, ele foi ruim e ele vai continuar ruim. Só se Deus pegar ele. Aí muda. Aí muda. Se Deus pegar, muda. Se a pessoa passou por uma dificuldade, se a pessoa passou pela perda de um ente querido, talvez ela vai mudar. Mas eu acho que a pessoa talvez volte a ser mais egoísta. Porque ela vai se preocupar com a sua vida, a vida dos seus familiares. Então às vezes ele fala assim, vai voltar melhor. Não sei se vai voltar melhor. Não sei, talvez volte, talvez pior ainda. Deus queira que Deus faça uma mudança, que a gente volte melhor. Eu queria concluir aqui o texto, dizendo que na luta do cristão contra o diabo, o principal campo da batalha é a tentação. Todo dia nós somos tentados. Todo dia nós passamos por provas. Pode ser uma tentação bem pequenininha ou uma tentação grande. Pode ser uma tentação que você não vê uma tentação, seja uma tentação irrisória, mas todo dia você é tentado. Nós precisamos superar essas tentações. Mas nós não estamos sós. Nós temos Jesus. Que Jesus tornou-se homem, foi tentado como nós somos e obteve a vitória. Assim mostrando para a gente como pode ser feito. Como nós podemos triunfar sobre Satanás. Ele fez isso do mesmo modo que nós temos que fazer. Jesus passou pela prova, passou pelas tentações através da palavra. Com a palavra, ele conhecia a palavra. Que nós possamos a cada dia estar buscando a palavra, que nós possamos a cada dia confiar mais em Deus, que nós possamos a cada dia usar as escrituras, que nós possamos a cada dia resistir ao diabo. O ponto crucial, Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo fazer. Jesus só fez o certo. Pense no seu lugar. Se você está sendo tentado, pense: o que Jesus faria no meu lugar? Pense, meu irmão, pense. Quem sabe o inimigo está tentando
tirar você do caminho do Senhor. Mas ele não conseguiu e nem vai conseguir, porque maior que está no mundo está em mim. Amém? Que Deus nos ajude a seguir os seus passos. Glória a Deus.